Vamos falar sobre as polêmicas que estão acontecendo agora. Isso mesmo, o babado da Camilinha. Vamos lá. Antes de eu dar minha opinião, eu quero falar sobre como foi o meu processo em relação com a Raíssa. Eu tenho coisas pra falar porque eu nunca falei sobre isso e eu achei que esse seria um momento importante sobre eu falar sobre isso. Quando eu comecei na internet, eu não comecei mostrando minha família. Eu comecei com os meus vídeos tipo de indireta, fazendo as coisas. E aí a Raíssa foi aparecendo e a galera foi amando o jeito da Raíssa, né? A Raíssa era tipo... A Raíssa é, né? Tipo, debochada e tal, tirona, engraçada. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu era muito pobre. Então, a gente que sempre nasceu ali na favela, que sempre morou ali na favela... Eu morava na favela ali do Barroso, aqui de Fortaleza. Minha mãe ainda continua morando lá. Mas a gente que mora na favela, a gente não tem uma realidade de escutar uma Gal Costa, um Chico Buarque. A gente escuta na favela forró de favela, brega funk. Então, é cultural da gente escutar as músicas. É óbvio que a gente sabe que tem letras que são muito pesadas, mas na maioria das vezes, quando você dança tal música, às vezes você nem presta atenção na letra, é muito mais pela batida, ou porque você escuta todo mundo ouvindo e aí você escuta, porque essa era a nossa realidade. E aí, quando eu comecei a colocar Raíssa nos meus vídeos, eu dançava, porque pra mim aquilo ali era normal, os brega funks. E depois de um tempo, eu vim ter o discernimento de entender que nem todo mundo que me seguia porque me ama e me adora. Na maioria das vezes, tem gente que tá ali só pra ver a desgraça da sua vida. Tem gente que tá ali só pra ver o que é que tá acontecendo na sua vida. E eu entendia depois o que aconteceu. Teve uma pessoa, uma mulher, né, da mídia, que ela fez um vídeo dizendo que eu meio que acaba que eu não sei falar a palavra, expõe, não sei. Eu ficava expondo. Pronto, ela dizia que eu ficava expondo muito a Raíssa. E uma vez isso me chamou a atenção, porque tipo assim, cara, eu não quero expor a minha irmã, não era a minha intenção expor a minha irmã de uma tal maneira que, sei lá, outras pessoas vissem ela de outra forma, que dá até nojo de eu pensar dessa forma. E pra mim foi a hora que eu decidi que pra mim a prioridade da Raíssa era os estudos, porque graças a Deus nunca me faltou os estudos, né? Por mais que a gente tivesse uma realidade de antigamente a gente era pobre, mas graças a Deus a gente nunca passou fome. Minha mãe sempre deu os nossos estudos. A Patrícia, que é a minha irmã mais velha, e a Raíssa, a gente queria dar pra ela o que a gente nunca teve, que era os melhores estudos. Escola particular, que fosse a prioridade, porque graças a Deus nunca faltou nada pra Raíssa, graças a Deus. E pra mim eu não queria aquilo pra minha irmã, porque, gente, é muito egoísmo da minha parte dizer que não existe gente que, não, as pessoas que me seguem super gostam de mim. E aí eu falei, cara, pera ainda, deixa eu parar e pensar e ver se o que eu tô fazendo, por mais que não seja a minha intenção, por mais que não seja uma coisa maldosa, se eu tô fazendo alguma coisa que é legal, se eu tô, sei lá, vacilando também. E eu percebi nitidamente que o que eu tava fazendo ali não era correto. Que, pera ainda, será que vale a pena? Tipo, e cara, te juro, não valia. Quando eu vi as coisas da Camilinha, e a Raíssa falava com a Camilinha, quando a Raíssa mexia mais no Instagram, que também sempre foi monitorado, elas trocavam mensagens. E eu achava, tipo, muito liberal a forma como as coisas da vida dela era. Só que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre criação de filho. Eu não tenho esse poder, tipo... Sabe, quem sou eu para falar da criação de alguém? Só que, em relação à minha irmã, eu sabia que não era o que eu queria. E por muitas das vezes eu sentia que a Raíssa era muito influenciada. Tipo, no sentido de... A Raíssa gostava de querer usar cropped. A Raíssa gostava de usar short curto. A Raíssa queria usar muita maquiagem. E eu, pera ainda, ela tem 12 anos. Ela é uma criança. Ela não tem domínio da vida dela. Ela não decide o que ela quer da vida dela, quando ela quer. Eu vou usar isso porque é isso. Não, não é assim que a banda toca. Você tem uma mãe. Quem é responsável por você é a mãe. Quem manda é a mãe. Então, foi nesse cuidado. A gente começou a ter esse cuidado. E graças a Deus, gente, a Raíssa tem tudo. Tudo que ela quer, ela tem. Eu tinha muito essa coisa de, não, eu vou trabalhar para dar para minha família o que eu quero dar. Porque eu não tenho um sentimento melhor do que você ver a sua família bem, feliz, você podendo possibilitar ali, sei lá, você pagar. Hoje em dia, eu pago tudo da Raíssa.
E eu não digo isso me achando, não, eu digo isso com muito orgulho. Eu pago a escola da minha irmã, eu pago o interclasse da minha irmã, eu pago a farda da minha irmã, os livros que a minha irmã vai estudar, tudo da minha irmã eu pago, sabe? Minha mãe já trabalhou muito, hoje eu tenho o prazer de fazer isso, porque minha mãe já trabalhou muito, fez muito por mim e pela minha irmã. Então, pra mim, a prioridade sempre foi os estudos e sempre será. Eu sei que ela é nova, ela gosta do TikTok, ela gosta da internet. É uma criança, né? Tipo, é impossível dizer que não, ela não vai mexer na internet. Tudo hoje é em volta de internet, né? Mas é muito importante você pensar na segurança da criança. Não é minha filha, é minha irmã, mas é como se fosse uma filha pra mim. Sabe, eu tenho muitos ciúmes da minha irmã. Tem momentos, às vezes, quando a gente tá na rua, que tem, sei lá, né, mulheres e homens que vêm fazer foto, pedir foto. E, às vezes, eu percebo que eles querem muito colocar a Raíssa aqui, ó. Porque a Raíssa, ela é pequena, né? As pessoas acham que a Raíssa é muito grande, mas a Raíssa, ela é pequena. E aí, a Raíssa, às vezes, ela bate aqui nas pessoas. E aí, eu tenho uma regra com a Raíssa de não deixar a Raíssa na frente de ninguém. A Raíssa fica sempre do meu lado. Ou sempre na minha frente, ou do lado aqui. Então, tipo assim, é importante você cuidar, sabe, da criança. Gente, só pra vocês terem noção, eu não confio em homem. Eu não confio. Eu tinha uma regra lá em casa que... Podem achar ruim quem quiser, mas eu tinha uma regra lá em casa que só entrava homem na minha casa quando eu estava na minha casa. Porque, na verdade, o ambiente que eu nasci sempre foi um ambiente de mulher, né? O meu pai depois se separou da minha mãe. Tipo, meu pai era casado com a minha mãe, mas tipo, meu pai nunca foi muito presente ali. Mas sempre foi um lugar de muita mulher. Aí tinha minha mãe, a Raíssa, a Patrícia e a Ju. Só tinha eu de homem. Então, pra mim, eu sempre tinha essa coisa de vou proteger as minhas mulheres. São as mulheres da minha vida, são as mulheres que eu mais amo na minha vida. E a Raíssa não é diferente. A Raíssa é uma criança, ela tem que ser tratada como uma criança, ela tem que se comportar como uma criança. A Raíssa não pode simplesmente amanhã olhar pra mim e dizer, eu quero colocar um silicone. Eu quero fazer uma lipo. Eu quero ir pro baile funk. Eu vou beijar na boca. Tem vezes que eu venho aqui falar, né, brincar com vocês, de a Raíssa não vai namorar. Mas não é que a Raíssa não vai namorar porque eu mando nela e eu não quero que ela namore. Mas não é a prioridade. Ela é uma criança. Ela não é uma adulta. Isso não tem que ser a prioridade na vida dela. Ela não tem que estar ligando se ela... Ai, mas fulano gosta de mim, eu quero beijar na boca. Tipo, não. Tipo, ela, sabe, ela não decide as coisas por ela. Não é assim. E não é simplesmente por querer mandar. É porque a gente quer um futuro bom pra ela. E a gente sabe que esse não é o caminho. Eu não tô aqui pra criticar. Dizendo que o Ítalo ou a Camilinha é isso ou aquilo. Mas eu acho que é importante você prestar atenção. Porque sempre é esse discurso, né? Ah, mas não é a minha intenção. Por mais que não seja a sua intenção. Mas será que o que você está fazendo ou o que você fez é legal? Talvez você não tenha a intenção, ou talvez você tenha mesmo. Mas, poxa, é uma criança, sabe? A internet é uma coisa que, tipo assim, sempre vai ficar para sempre. Para sempre. E eu tenho muito essa coisa. Como eu quero ser lembrado? Como eu quero que a minha irmã seja lembrado? A minha irmã não é uma extensão de quem eu sou. Muito pelo contrário. Ela é ela, eu sou eu. Não é porque eu faço isso que a minha irmã vai fazer. Não é porque a minha irmã faz isso que eu vou fazer. São pessoas diferentes. E tem coisas que eu não quero pra minha vida que eu não quero pra vida da minha irmã. Tem coisas que eu já fiz que eu não quero que a minha irmã faça. E eu acho que é muito sobre isso. Proteja seus filhos. Fiquem de olho aonde os seus filhos mexem na internet. Fiquem de olho com quem os seus filhos falam. Tenham cuidado mesmo. A internet não é um mundo sem lei. A gente não sabe quem é que está do outro lado da tela. É muito perigoso. É perigoso, sim. Existem pessoas maldosas. Tem hora que você fala assim, não é possível que exista isso. Existe, amor. Existe coisa que a gente não tem nem noção. Então... é sobre isso. Eu espero que as coisas se resolvam da melhor forma, de todo o meu coração. E que, na verdade, a pessoa que mais saia muito bem disso, eu espero que seja a Camilinha, porque, no final das contas, gente, ela é só uma criança. Ela é uma criança, vocês querendo ou não. Uma adolescente, né? Tem 17 anos. Vai fazer 18 anos agora. Vocês acham que uma pessoa de 18 anos já entende do mundo, já é super adulta de saber o que quer e o que não quer? Eu tenho 25 anos agora, tem muita coisa que eu tenho que aprender. Imagine uma pessoa de 18 anos, 17 anos. Então, peguem leve. Não botem a culpa na criança, porque a criança não tem culpa. A criança tem um responsável. Quem é o responsável por essa criança?
É isso. É complicado. É bem complicado um babado desse. É bem babado.